maio, falta 1 mês e meio para o verão e há 2 tipos de pessoa agora mesmo. As que já começaram e estão frustradas porque o peso não desce e as que ainda não começaram e acham que já perderam o comboio. Este episódio é para as duas. Vou dizer-te o que eu faria se começasse agora e os erros que garantem que não chegas a lado nenhum. Olá, maltinha, como estamos? Hoje com um novo setup diferente, isto é, cada vez que faço uma coisa mudo o setup. Eu basicamente demoro menos tempo, literalmente hoje vai acontecer isto, demoro menos tempo a gravar o episódio do podcast do que a decidir como é que eu vou meter as luzes e essas coisas todas. Eu ainda não encontrei uma coisa que eu gostasse verdadeiramente, obviamente que ainda faltam fazer coisas aqui atrás, e então eu sou muito a picuinhas. É que sou muito a picuinhas mesmo, e eu tenho essa noção. Portanto, tento de uma forma, tento de outra. Sara, anda cá, só favor. Senta-te lá aí que é para eu ver uma coisa. Depois ela tem que ficar aqui tipo modelo, só sentada na cadeira para eu experimentar diferentes coisas de luzes. Mas pronto, hoje ficámos assim, vamos ver. Isto é muito parvo porque... E eu sou tão perfeccionista neste sentido de... Eu sei que a maior parte das pessoas não vê o podcast. A maior parte de vocês está simplesmente a ouvir isto. Mas eu sou tão perfeccionista nestas coisinhas que não consigo não tentar fazer um bocadinho melhor e não tentar que as coisas me agradem. E no final das contas é isso que mais importa, diria eu. Que as coisas me agradem e que eu me sinta confortável e com uma vibe que eu acho que transmita aquilo que eu estou para aqui a dizer. Mas pronto, mas efetivamente perco tanto tempo, hoje estive quase 2 horas basicamente aqui de roda das luzes, por isso é que eu digo que o podcast claramente não é um bom investimento, porque eu perco muito tempo nisto, e às vezes, quem sabe mesmo desnecessário, mas pronto, vamos passar àquilo que realmente importa, e aqui este tema... Perguntei no Instagram para vocês votarem. Já sabem, se vocês não me acompanham no Instagram e por acaso estão aqui a ouvir este podcast, acompanhem-me lá porque há sempre decisões do que nós fazemos aqui que vêm do Instagram. Portanto, é sempre giro estar no Instagram para tu também poderes dar o teu input. Eu já fiz um episódio parecido com este, o episódio 3, onde falei basicamente dos 4 pilares para o emagrecimento, mas este aqui é um episódio diferente, vai ser mais curto, vai ser mais direto e mais focado naquilo que falha em termos práticos, não propriamente na teoria. Portanto, hoje não vou falar muito de metabolismo basal e fórmulas e séries de treino, essas coisas todas. Vou falar daquilo que tu fazes e do que pode eventualmente estar a correr mal. Nós sabemos que agora o calor começa a aproximar-se, começa a vir mais sol, os dias estão mais longos e é neste momento que as pessoas mais se focam no seu corpo e no treino e na alimentação. E não há absolutamente nada de mal com isso, mas é importante que, se vão fazer um esforço, então que seja um esforço eficaz para aquilo que vocês querem depois retirar e para os resultados que vocês querem ter. Hoje dividi isto em 2 partes. Primeiro vamos falar sobre o plano, ou seja, o plano prático das coisas que eu faria hoje, e depois vamos falar sobre os erros que normalmente as pessoas cometem. E aqui nos erros vai estar também muito sumo e muitas coisas que vocês podem retirar para não fazerem, se é que não estão já a fazer. E se eventualmente estão a fazer, poderem corrigir. Portanto, começamos pelo plano e por aquilo que é o mecanismo base e a única coisa que importa quando nós estamos a falar de perda de peso / perda de massa gorda, que é o déficit calórico. Não existe outra forma de perder gordura. Todas as dietas possíveis e imaginárias que resultam porque elas criam um déficit calórico, ou melhor, elas causam um déficit calórico. Fazem com que tu comas menos do que aquilo que estás a gastar. É isto. É tão simples quanto isto. Obviamente que os mecanismos que acontecem, a complexidade de todo esse sistema é brutal, é muito grande mesmo. Mas como princípio é fácil. Tu precisas de ingerir menos calorias do que aquelas que tu gastas. Ponto. E portanto, às vezes as pessoas perguntam-me, Filipe, mas eu estou a cortar idade, estou a fazer a dieta cetogénica ou estou a fazer jejum intermitente, o que quer que seja, esse tipo de coisas. Isso não me importa muito. Isso basicamente é uma questão de preferência pessoal. O que importa, no final das contas, é se tu estás, de facto, a criar o déficit ou não com a dieta
que estás a fazer. Obviamente que estas dietas com estas regras mais definidas fazem com que muitas vezes alterem o padrão alimentar de tal maneira que criem este déficit calórico sem nós pensarmos muito acerca disso. O problema é que muitas vezes são coisas muito insustentáveis que depois as pessoas têm dificuldade em manter o tempo suficiente que precisam de estar neste déficit calórico. Por isso, vamos atacar agora de frente. O que é que eu faria? Primeiro de tudo, calculava as minhas calorias de manutenção e há inúmeras calculadoras na net, basta vocês procurarem que hão de encontrar. Eu tenho uma experiência muito grande com isto. Eu basicamente só de conhecer a pessoa, saber a idade, a altura, peso, a atividade global dela, eu consigo saber mais ou menos as calorias que isto vai parar sem precisar de fazer o cálculo. Ainda assim, eu faço sempre o cálculo só para ter a certeza que não estou enganado. De qualquer das formas, mesmo que vocês escolham uma calculadora que não esteja 100% adequada a vocês. Não se esqueçam que, no final das contas, isto é sempre uma estimativa. Nós não temos forma de saber exatamente, a não ser por meios altamente dispendiosos e que não fazem sentido neste caso, quanto é que vocês estão a gastar em termos calóricos no dia-a-dia. Por isso, isto é sempre uma estimativa e mesmo que esta estimativa não esteja 100% correta, o que importa é vocês terem um valor só para se conseguirem guiar mais ou menos por aqui. Obviamente que se não quiserem ir pela abordagem da contagem de calorias, há montes de outras dietas e outras coisas que podem fazer. Contagem de calorias não é obrigatório para perder peso. É simplesmente uma ferramenta. É uma coisa que nos permite saber mais ou menos onde é que estamos. Depois pegava neste valor e retirava cerca de 300 a 500 calorias. Portanto, se o meu valor de manutenção fosse 2.000 calorias, mais ou menos, então eu retirava 300 a 500, ingeria entre 1.500 a 1.700 calorias. Este é simplesmente um valor que eu vejo para a maior parte das pessoas é sustentável e traz uma boa perda de peso. Depois, pegava nestas calorias e utilizava uma app de contagem de calorias. Eu pessoalmente gosto de utilizar o MyFitnessPal, é isso que eu recomendo a todas as minhas clientes, ainda assim é só uma app de contagem de calorias. É uma app que eu estou extremamente confortável, que eu conheço muito bem, sei os truques todos, por isso é uma app que eu estou tranquilo para recomendar. Mas qualquer uma serve. E utilizava a contagem de calorias porque, no fundo, me permitiria ter flexibilidade e ter autonomia para fazer as minhas escolhas. Eu às vezes faço a comparação com a questão das finanças pessoais. Eu sinto que as pessoas não entendem bem aqui a ideia, mas para mim é simples. Se eu souber quanto é que eu estou a receber, quanto é que cai no meu banco, e se eu souber quais é que são as minhas despesas, então eu sei o que é que sobra para eu poder gastar eventualmente em alguma outra coisa. Com contagem de calorias é exatamente a mesma coisa, portanto, eu sou uma pessoa muito objetiva, gosto destes tipos de número. Claramente não sou uma pessoa das matemáticas, mas gosto de entender um bocadinho as coisas e gosto de sentir que tenho algum controlo sobre aquilo que estou a tentar fazer. E a contagem de calorias serve muito para nós percebermos onde é que de facto estamos. Se eu sei que devo ingerir mais ou menos estas calorias, vou contabilizando e vou tendo noção. E vou percebendo com o tempo o que é que significa em termos alimentares aquele número. Ou seja, vou ganhando cada vez mais conhecimento e vou poder escolher aquilo que como. Não preciso de cortar pão só porque a dieta A, B ou C me diz que eu não posso comer pão. Se eu conseguir enquadrar o pão dentro da minha alimentação, e se obviamente o pão for uma coisa que eu gosto e que queira comer, tanto melhor. Obviamente que isto não é só uma questão de não importa o que comes, basta ter aquelas calorias e está tudo bem. Na prática, conseguirias fazer isso. Eras capaz de não te sentir o melhor possível, porque o nosso objetivo, ainda que seja atingir umas determinadas calorias, como eu costumo dizer, nós queremos comer o máximo possível dentro dessas calorias e não o mínimo possível. Se tu escolheres coisas muito densas caloricamente, o que vai acontecer é que tu vais comer muito pouco,
vais ter muita fome, não vais estar a atingir as tuas macros em termos de proteína, hidratos de carbono, gordura. Podemos olhar depois mais especificamente para a gordura saturada, para a fibra, que é um número e um valor que eu tenho sempre insistido ultimamente com as minhas clientes. Portanto, apesar de não se tratar apenas de uma questão das calorias pura e dura, a realidade é que é sempre melhor quando nós podemos escolher, dentro de várias opções, aquelas que nós mais gostamos. E no fundo é isso que a contagem de calorias dá. Ainda assim, há algumas pessoas que, e nós falámos aqui no episódio passado, que podem ter alguma dificuldade em basicamente tornar a comida quase em números. E ainda que nós não queiramos que isto aconteça, é quase inevitável isto acontecer quando se está num processo destes e quando se está a contabilizar calorias. Porque basicamente nós sabemos que um croissant, como no outro dia umas clientes minhas descobriram, um croissant folhado de 200 gramas é capaz de ter próximo das 700, 800 calorias. E isto é um valor muito significativo e nós, cada vez que depois olhamos para um croissant, não conseguimos desfocar desta parte. E às vezes há pessoas que não conseguem desfrutar de um croissant só por desfrutar do croissant. E é aqui que depois entra potencialmente alguns problemas. Ainda assim, se tu conseguires afastar destas coisas e conseguires de vez em quando aproveitar as coisas que são de facto mais calóricas, sem culpa nenhuma, claramente que é um método extremamente útil. Depois, e por falar em macros, eu colocava prioridade na questão da proteína, portanto, apontava para um mínimo de cerca de 1,6 gramas por cada quilo de peso. Se ingerires um bocadinho menos, está tudo bem, principalmente se tiveres um bocadinho mais peso, não tem problema nenhum. Aliás, até podes começar a contabilizar calorias, é isso que eu costumo fazer com os meus clientes, começar a contabilizar, perceber mais ou menos como é que está a tua alimentação. E depois, a partir daí, vais fazendo ajustes. Imagina que tu estás a ingerir cerca de 1,2 gramas o teu peso corporal e nós queremos aumentar um bocadinho, ok? Estás com 1,2, então tentamos aumentar gradualmente para 1,6. Se eventualmente quiseres ingerir mais um bocadinho de proteína do que 1,6 gramas por cada quilo do teu peso, está tudo bem. Principalmente porque numa fase de déficit calórico, a necessidade proteica é maior do que noutras fases, do que numa fase de manutenção ou até numa fase de ganho de massa muscular. Portanto, a nossa proteína tem que estar um bocadinho mais elevada quando estamos a tentar perder peso. Ainda assim, se conseguires 1,6 é excelente e não vejo razão para tentar fazer mais do que isto, porque vais obter a maior parte dos ganhos com 1,6 gramas por quilo. Antigamente pensava-se que o valor estava mais ou menos nas 2 gramas por quilo, e ainda há muita gente a recomendar isso, mas quando olhamos para os dados e quando vemos um bocadinho mais a fundo, percebemos que a diferença de 1,6 para 2 gramas é marginal, são coisas que, como eu costumo dizer, nós comuns mortais não percebemos, não vamos notar se ganhamos mais músculo por estarmos a ingerir 2 gramas de proteína em vez de 1,6. Se calhar para um atleta, para uma pessoa que compete, isso pode fazer diferença. Para nós não vai fazer. Depois tentava aumentar o valor de fibra. Esta parte não ajuda propriamente na questão do déficit calórico, pode ajudar numa questão de saciedade, mas ajuda muito na questão da saúde e essa tem que ser também uma prioridade nossa. Portanto, tentaria ingerir pelo menos 25 gramas de fibra por dia. Agora, no que diz respeito ao treino, priorizava claramente o treino de força. O treino de força é fundamental durante o processo de déficit calórico para nos ajudar a manter ou eventualmente ganhar massa muscular. Por isso, esse tem que ser o treino prioritário, até porque é o tipo de treino que depois, com a junção do déficit calórico, da perda de massa gorda, nos vai ajudar a ter o corpo mais tonificado e a procurar o look que a maior parte das pessoas procura. Por isso, faria pelo menos 2 treinos de força por semana. Se conseguires mais, tanto melhor. Eu diria que entre 2 e 4 treinos é absolutamente fantástico. Obviamente que aplicava os princípios que fazem do treino de força aquilo que ele deve ser. E neste caso, treinar com intensidade elevada e sempre tentando progredir ao longo do tempo. Depois, se eu tivesse um bocadinho de tempo disponível, adicionava um treino específico de cardio. Novamente, não tanto pela questão do déficit calórico em si, porque vais ligeiramente gastar se calhar um bocadinho mais calorias, mais 100 ou 200 calorias, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma, ou vai fazer muito pouca diferença
naquilo que é o teu gasto calórico, mas vai ajudar na outra questão da saúde e vai possibilitar a que o teu treino de força tenha um bocadinho mais qualidade e se calhar até consigas gastar menos tempo. Uma pessoa que tem uma capacidade cardiorrespiratória mais elevada consegue, por exemplo, treinar com super séries, que é uma forma mais exigente de fazer o treino, porque há menos descansos, e consegue que isso não influencie a carga que nós estamos a fazer. Portanto, ter uma capacidade cardiorrespiratória é, em todos os aspectos, benéfico. Depois, onde eu tentaria atuar para me ajudar um bocadinho neste gasto calórico, seria no movimento do dia a dia. Ou seja, a questão de subir escadas e de caminhar mais um bocadinho e tentar não estar muito tempo parado. Este tipo de coisas são tudo coisas que ajudam. Se eu passar a maior parte do meu tempo, eu tenho uma standing desk, por exemplo, se eu passar a maior parte do meu dia em pé, eu vou no final do dia ter um gasto calórico um bocadinho superior do que tenho se estiver a maior parte do dia sentado. Se eu aplicar este princípio a muitas outras coisas, eu se calhar no final do dia consigo gastar mais 100 ou mais 200 calorias que potencialmente me vão ajudar um bocadinho no meu objetivo. E por isso eu tento sempre aqui apontar para um mínimo de cerca de 7.500 passos. Se vocês conseguirem dar um bocadinho mais e conseguirem, por exemplo, ir aos 10.000, tanto melhor. Agora, há uma coisa que muitas pessoas fazem e que eu não estou 100% de acordo, que é, há pessoas que se calhar conseguem dar 7.500 passos, mas depois vão fazer uma caminhada específica para dar mais 5.000 passos. Mais ou menos uma guideline, uma diretriz global, por cada 10 minutos nós damos 1.000 passos. Portanto, 5.000 passos significa 50 minutos de tempo gasto. Obviamente que fazer uma caminhada não é a mesma coisa que fazer um treino, mas se eu der 7.500 passos, compensa-me mais pegar nestes 50 minutos e fazer um treino do que estar simplesmente a dar mais 5.000 passos. E isto, atenção, não sou eu, obviamente, a desincentivar-vos de andar, até porque ocupa um espaço diferente daquele que ocupa o treino, mas se tu tiveres mais ou menos nestes valores dos 7.500, 8.000 passos, e se para ti potencialmente for igual ir andar ou treinar, então mais vale pegares nesse tempo e ires de facto treinar. Isto, novamente, se for uma possibilidade para ti, porque há muitas nuances que podem fazer com que faça mais sentido ir caminhar do que propriamente ir treinar. Mas é só para dar aqui uma prioridade diferente às coisas. Se conseguires aqui o mínimo dos passos, então é melhor dedicares a uma coisa que tem um retorno superior pelo tempo que vais dispensar. E neste caso é o treino. E já está. É este o plano. É simples, não é fácil, mas é simples. A dificuldade que está aqui é efetivamente fazer estas coisas todas, fazê-las de forma consistente e conseguires manter-te a fazê-las durante tempo suficiente para eventualmente perderes o peso / massa gorda que tu queres perder. Esta é a grande dificuldade. Há pessoas que procuram atalhos, procuram o produto A, B ou C, que tentam otimizar coisas do tipo, será que eu se andar na passadeira a esta velocidade ou esta inclinação vai fazer alguma diferença? Ou será que este protocolo ou que esta dieta ou que... Isso são tudo pormenores que não importam tanto no grande esquema das coisas. O que importa é encontrares uma coisa que tu te consigas manter, que faça sentido para ti, para a tua vida, e que consigas ser consistente tempo suficiente para atingir o teu objetivo. Obviamente que isto é muito difícil de executar, mas o plano não tem que ser mais difícil do que isto. Não é preciso suplementos A, B ou C. Reparem como eu não falei, até agora obviamente, mas eu não falei em suplementos nenhuns porque de facto não é uma coisa que vai fazer diferença no processo. Estamos a falar de uma... Se fizer diferença, estamos a falar de uma percentagem minúscula. Os grandes blocos, os blocos mais importantes são estes. É atuar na alimentação e esta, obviamente, se o objetivo for perder massa gorda, é o mais importante, porque é aquele que vai fazer mais diferença. Atuar no treino para nos ajudar a manter massa muscular, para ajudar a tonificar o corpo e, obviamente, no final das contas, para a nossa saúde. E depois tentar gerir o dia-a-dia e o tempo que temos disponível para fazer isto. E muitas vezes também, obviamente, a nossa motivação, essas coisas todas. Mas no final das contas é isto. Simples, não fácil, mas simples. E agora, só para vocês terem mais ou menos uma noção, um déficit calórico de 500 calorias por dia, ou seja, se a vossa manutenção
for 2000 calorias, se vocês estiverem a ingerir 1500, isto significa uma perda mais ou menos de massa de 1 kg em cada 15 dias. 1 kg de gordura barra, eventualmente, alguma massa muscular. Portanto, 1 kg a cada 15 dias. Se porventura tu pesares um bocadinho mais e a tua manutenção for mais elevada, ou se porventura tu fores extremamente ativa e a tua manutenção for mais elevada, se calhar consegues safar-te com um déficit calórico um bocadinho superior. Por exemplo, se a tua manutenção for 2500 calorias, imagina que fazes um déficit de 1500, e aqui estou a ser um bocadinho exagerado, mas imagina, é possível, consegues um déficit de 1000 calorias todos os dias. Isto vai significar que vais perder à volta de cerca de 1 kg a cada semana. Uma pessoa que tem uma manutenção, por exemplo, de 1800, já não tem esta possibilidade. Se cortar 1000 calorias aos 1800, vai comer 800 calorias por dia, que é extremamente pouco. Mas com 1500 as coisas ainda são fazíveis. Portanto, se tu tiveres uma manutenção um bocadinho mais elevada, consegues safar-te com déficits um bocadinho superiores. Se tiveres manutenções mais baixas, é simplesmente uma questão de tentar gerir o melhor possível conforme a tua vida e conforme aquilo que consegues fazer e aceitar um bocadinho o facto de que a perda vai ser mais lenta. Principalmente se não quiseres fazer uma coisa extremamente agressiva, que eu honestamente não te aconselho, porque às vezes se fores uma pessoa altamente destemida e com um objetivo muito concreto, se calhar consegues aguentar-te ali uma semana ou duas a fazer isso, mas depois aguentar muito mais tempo não é possível. Portanto, mais vale tu conseguires estar 2, 3 meses num processo do que estares uma semana ou duas que sejam muito agressivas, mas depois desistires ao fim desse tempo. E só aqui para definir um bocadinho as expectativas, nas primeiras semanas, principalmente na primeira semana, até mais ou menos aos 10 dias desde o início de uma fase de déficit calórico, perdes muita água e glicogénio e isso faz com que o peso deixe mais rápido. E depois acontece aqui outra coisa, que é, obviamente, que quando perdes água e glicogénio, a perda de peso abranda. E as pessoas pensam que ou estão a fazer alguma coisa errada, ou que as coisas já não estão a resultar da mesma forma, ou já não estão a ver o mesmo progresso, e é aqui que desistem. Mas é exatamente aqui que muitas vezes diferencia as pessoas que não são bem-sucedidas nesta demanda e as pessoas que acabam por ser. São as pessoas que ignoram um bocadinho esta questão e conseguem simplesmente continuar no processo. Na primeira ou segunda semana, em qualquer dieta que tu faças, se tu estiveres num déficit calórico, tu vais perder um bocadinho mais de água e, portanto, tu vais ver essa diferença mais significativa na balança. Nas primeiras semanas é normal que isso aconteça. Mas isso não significa que as primeiras semanas estejam a ser mais eficazes do que é a semana 3 ou 4 ou 6 ou 7 ou o que seja. Significa simplesmente que tu desidrataste um bocadinho mais, portanto, perdeste glicogênio muscular e talvez um bocadinho de hepático. Como consequência, perdeste um bocadinho de água e, portanto, houve aquele efeito de whoosh. Isso faz com que o peso se perca mais rapidamente. Mas, novamente, não é massa gorda que se está a perder durante esse processo. Por isso, eu até costumo desvalorizar bastante aquela perda que acontece nas primeiras semanas por causa disso mesmo. É a partir daí, a partir das primeiras 2 semanas, que nós começamos começamos a poder olhar para o peso de uma forma um bocadinho mais fidedigna, porque antes não conseguimos por causa deste efeito. Agora, vamos aos erros que possivelmente tu própria estás a cometer neste momento. E se calhar nem sabes que estás a cometer, por isso é que isto vai ser absolutamente fantástico. Estes são erros que eu vejo repetidamente, obviamente com as minhas clientes, por falar com elas em videochamadas, no WhatsApp, pelas mensagens que me mandam no Instagram e, portanto, aposto que dentro destes erros tu já cometeste ou ainda vais cometer, quer dizer, esperemos que não vais cometer pelo menos um deles. Portanto, vamos ao primeiro. Este é aquele que tinha que estar mesmo em primeiro lugar. Não estás mesmo em déficit calórico. Eu costumo brincar com esta situação, aquela questão de muitas pessoas dizem eu estou em déficit calórico, mas não estou a perder. Isto não existe, ou seja, não é fisicamente possível. É como dizer eu estou a andar, mas estou parado. Uma coisa não bate certa com outra. Portanto, este costuma ser o erro mais difícil de aceitar.
mas isto pode acontecer por um conjunto variadíssimo de coisas. Eu não, obviamente não vou conseguir abordar todos eles, mas vou dar-vos alguns que eu acho que podem acontecer. Primeiro de tudo, muitas pessoas não têm um método objetivo, ou seja, dizem que querem perder peso, ouvem umas coisas por aí do tipo, não se pode comer pão, ou tem que se cortar nos hidratos, ou coisas assim, e depois tentam algo sem um grande critério, simplesmente seguem estas regras um bocadinho vazias e que caem ali de paraquedas, mas falta substância, falta algo que elas consigam dizer, ok, eu estou a fazer isto, estou a cumprir isto, e depois consigam analisar se estão ou não a fazer aquilo como deve ser. E volta a reforçar, não contar calorias não é um problema. No final das contas, o que importa é que tu estejas em déficit calórico e, portanto, quer contabilizes calorias ou não, o princípio é esse. É isso que importa. O problema, no final, é não teres bem noção daquilo que estás a ingerir. E nós, quando olhamos para a literatura, nós sabemos que isto é de facto um problema para as pessoas. Inclusive, existe literatura nisto de pessoas como eu e nutricionistas e pessoas que supostamente lidam com isto diariamente, que falham muito naquilo que é a estimativa do que estão realmente a comer. Às vezes falhas de até 50%, portanto, são coisas muito significativas. E por isso, quando eu digo tu não estás na realidade em déficit calórico e vocês garantem por tudo que estão, eu tenho os dados a meu lado, porque quando nós olhamos para as pessoas e lhes pedimos para estimar aquilo que estão a ingerir, a maior parte erra, porque diz que ingere muito menos do que na realidade está a ingerir. E acontece o mesmo também ao contrário, que é, diz que gasta muito mais do que na realidade está a gastar. E por isso, é isto que os dados nos dizem. Não é uma questão de ataque pessoal nem nada desse género, é simplesmente nós sabermos aquilo que é o comportamento humano e tentarmos gerir isso da melhor forma possível. Nós vivemos num contexto que é muito difícil nós controlarmos as calorias que ingerimos. É muito difícil sair de casa para comer e não ingerir uma refeição de pelo menos 1000 calorias. É difícil isso acontecer, mas a maior parte das pessoas acha que não. E menosprezam muitas vezes aquelas pequeninas coisas, que é só uma dentada disto, ou é só uma bolachinha, ou é só... todas estas coisinhas depois têm impacto, mas já me estou a adiantar porque isto é um erro já lá mais à frente. Depois, para quem contabiliza calorias, muitas vezes há este erro de pesar de uma forma e introduzir de outra. Ou seja, pesar o bife de frango depois cozinhado, mas introduzir o bife de frango em cru, ou o arroz cozido e introduzir o arroz em cru. Portanto, este tipo de coisas são erros comuns na questão da contagem de calorias e para quem segue algum tipo de plano, eu diria que a pesagem ou algum tipo de métrica de quantidades tem que ser aplicada. A não ser que tenhas uma dieta, que faças um tipo de uma dieta que é muito restritiva noutro aspecto, ou seja, uma dieta cetogénica que corta os hidratos de carbono. A maior parte das pessoas ingerem cerca de 50% daquilo que nós ingerimos em termos calóricos é de hidratos de carbono. Obviamente, se tu fores cortar os hidratos de carbono, a probabilidade é que acabes por ficar num déficit calórico. Se isto é sustentável ou não, tu é que sabes e tu é que escolhes aquilo que fazes. Eu acho que é absolutamente miserável. E, portanto, miserável, tipo, deixa as pessoas mesmo... imagina o que é. Não conseguis comer arroz, não conseguis comer massa, não conseguis comer pão, não conseguis comer pizza. Imagina viveres num mundo, pizza não é uma cena que se possa comer. É triste. E então, se não fores optar por um sistema destes, uma dieta destas, em que cortas completamente um macronutriente, ou então, temos do jejum, por exemplo, que ficas 16 horas sem comer e que, obviamente, vais cortar algumas calorias porque não estás a comer, mesmo que comas mais naquelas horas que estás a comer, a probabilidade é que vais comer menos do que aquilo que estás habituada e, eventualmente, menos do que a tua manutenção para te colocar num déficit calórico. Portanto, a não ser que queiras fazer uma coisa dessas, pesar a comida é sempre uma coisa que ajuda a perceber quantidades sem termos que estar a adivinhar nada. Aqui em casa, mesmo que nós não estejamos a contabilizar calorias, que, atenção, acontece a maior parte do tempo, portanto nós não estamos sempre a contabilizar calorias, nós ainda assim pesamos sempre coisas. Todos os dias a nossa balança vive em cima da ilha. Todos os dias nós pesamos coisas para termos uma noção mais ou menos daquilo que estamos a ingerir. Porque o olho, e posso-vos garantir de ver MyFitnessPal e ver fotografias e ver coisas durante não sei quantos anos, quase 10 anos já, o olho não se treina assim tão facilmente, não dá para ter uma percepção muito clara daquilo que está ali. E tanto que não dá que, por exemplo, a inteligência artificial
que faz absolutamente tudo, tem muita dificuldade em saber as calorias que estão num prato só por uma imagem, porque o volume das coisas é muito enganador. E já me estou a esticar mais, porque pronto, vocês já sabem, eu começo-me a entusiasmar a falar destas coisas e lá vou eu. Portanto, ainda estou no erro 1 e só estou a dizer coisinhas, erros normais, dentro desta categoria. Depois, outra coisa que entra para dentro desta do não estás em déficit calórico, apesar de pensares que estás, é a questão das gorduras. Esta é possivelmente a mais óbvia. As pessoas ignoram o azeite, a manteiga, o fio de óleo e muitas vezes ignoram-no não quando somos nós a cozinhar, porque aí às vezes há pessoas que têm essa consciência, mas às vezes quando não somos nós a cozinhar. E isto acontece em takeaways, acontece em restaurantes, acontece na mãe ou na sogra que prepara o comer e que envia e pode, obviamente, cozinhar com um bocadinho de mais gordura. Portanto, este tipo de coisas é sempre difícil de perceber porque é, no fundo, calorias que estão escondidas. Nós não conseguimos ver a gordura, a não ser que seja absolutamente óbvia, é difícil de ver a gordura que está numa determinada refeição e, portanto, esta é possivelmente a forma mais fácil de ter calorias escondidas, que nós não percebemos bem que estão lá, mas que depois têm um impacto muito significativo naquilo que é a nossa ingestão calórica. Depois, e relacionado com isto, não são elas próprias a cozinhar, o que obviamente que aumenta a margem de erro. Atenção, não tem problema nenhum não serem vocês a cozinhar, simplesmente aumenta a margem de erro. Portanto, se vocês juram a pé juntos que estão no déficit calórico, mas vocês não cozinham nada das vossas refeições, então não podem ter tanta certeza. Basicamente é isto. E atenção, é perfeitamente possível fazer isto. Eu tenho clientes, e obviamente que ao longo dos anos já acompanhei pessoas que moravam em casa dos pais e que conseguiram perfeitamente fazer as coisas resultar. Eu utilizei muitas vezes o MyFitnessPal na casa dos meus pais, que não era eu a cozinhar nenhuma refeição e que conseguia fazer isto resultar. Portanto, é possível. Agora, há sempre aqui uma margem de erro que precisas de estar consciente acerca dela. Depois, e eu já toquei aqui neste ponto, ter as porções muito a olho e sistematicamente subestimadas. Isto acontece com muita frequência e por isso eu insisto, quem conseguir pesar e não tiver problemas com isso, então que o faça. É facilitador porque não tens que estar a adivinhar absolutamente nada, é simplesmente quando vais servir-te, meter o teu prato em cima de uma balança, ligar a balança e servir-te. É a mesma coisa. Há pessoas que quase fazem um bicho de sete cabeças disto, mas é só isso. É literalmente meteres o prato em cima da balança e serviste. Tu vais ter que te servir de qualquer das formas. Portanto, não há aqui grande dificuldade neste processo e pelo menos dá-te uma certeza maior daquilo que de facto estás a comer. Depois, outro grande problema, e isto está relacionado com aquela primeira questão que eu disse de ser as coisas um bocadinho aleatórias, que é as pessoas comerem saudável e acharem que isso é o mesmo que estar em déficit calórico. Não é. Comer saudável é uma coisa, estar em déficit calórico é outra coisa. Eu posso querer não perder peso, ou seja, estar numa manutenção ou estar num excedente calórico e querer comer saudável também. Portanto, comer saudável é uma coisa, comer para perder peso é outra, estar em déficit calórico é outra. E por isso há muitas vezes este erro de pessoas que simplesmente procuram receitas. Esta receita parece muito fit e tem ingredientes muito fits, mas depois aquilo ser uma quantidade que é desajustada para aquela pessoa em específico naquele déficit calórico que ela tem. Por isso é um erro extremamente comum. E como eu costumo dizer, e aqui esta semana meti no Instagram esta frase que houve algumas pessoas que não entenderam bem esta questão de o corpo não mente. Se tu não estás a perder, então não estás em déficit. Atenção, que perder não é perder peso, ok? É perder massa. E há muitas outras formas de ver que estamos a perder massa sem ser através do peso. Há pessoas é que, aliás, a maior parte de vocês, eu sei disso, olham simplesmente para a balança e definem tudo aquilo que estão a fazer através dos valores da balança. Isto está completamente errado, obviamente. Eu tenho clientes que o peso mexe muito pouquinho, mas que se nota claramente em termos de medidas e em termos de volume das fotos e na roupa. Portanto, não olhem, nunca tomem decisões apenas pelo peso. E por isso, quando eu digo que vocês não estão em déficit calórico, não podem olhar apenas para o peso e definir
se estão ou não, ok? Precisam de ter outras métricas, precisam de se dar ao trabalho de medir, tirar umas fotos, olhar para alguma peça de roupa em específico que vocês sabem que está um bocadinho mais justa e guiarem-se por aí também. Não pode ser só o peso. Mas no final das contas se vocês não tiverem a perder de forma nenhuma, nem do peso, nem das medidas, nem de fotos, nem nada, o corpo não mente. Se não estiverem a perder é porque não estão em déficit calórico. E, portanto, a pergunta aí não pode ser: eu estou em déficit calórico, porque é que eu não perco? Não, essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: eu não estou em déficit calórico, apesar de pensar que estou. O que é que eu estou a fazer errado ou onde é que eu posso estar a falhar? Essa sim é a pergunta certa. Por isso, como eu costumo dizer, é meter o chapeuzinho de detetive e tentar encontrar estes erros, estas falhas dentro do processo. Agora, ao fim de meia hora a falar sobre o erro 1, vamos ao erro 2, mas eu prometo-vos que os próximos erros são mais rápidos. Erro 2, muito comum também, a semana é boa, mas o fim de semana arruína tudo. E aqui é fácil de entender. Se tu crias um déficit calórico, imagina, de 500 calorias por dia, tu vais chegar, ok, vamos supor de segunda a sexta-feira, portanto 5 dias, isto significa 3.500 calorias de déficit que tu criaste ao longo da semana. Um fim de semana descontrolado, ou melhor, um fim de semana um bocadinho descontrolado, pode claramente apagar isto em 2 dias. E não é difícil. Reparem como eu há bocadinho disse que é muito difícil sair de casa e não comer uma refeição abaixo das 1.000 calorias. É muito fácil comer acima das 1.000 calorias. E às vezes 1.500 e às vezes 2.000 calorias apenas numa refeição. Portanto, se nós tivermos 4 refeições de fim de semana, obviamente que podemos fazer uma moça muito significativa naquilo que criámos ao longo da semana. E isto não é para dizer que precisas de ser perfeita no fim de semana e só comer alface, brócolos e peito de frango. Isto significa apenas que tens que ser consciente. Tens que ter essa noção. E que se calhar o fim de semana não pode ser um bocadinho à vontade, mas não pode ser à vontadinha e estares ali livre e só te voltares a preocupar na segunda-feira. Se calhar podes ter uma refeição ou outra um bocadinho mais fora, mas não podes permitir que as coisas se descontrolem a um ponto de ingerir muitas e muitas e muitas calorias que acabem por anular o déficit do resto da semana. Aliás, não podes, ou seja, claro que podes, tu és livre de fazer aquilo que quiseres, mas esse pode estar a ser um problema e é uma coisa muito comum de acontecer. Ainda que, novamente, acontece sempre, isto é comum. Eu não como assim tanto, não como muito no fim de semana, só comi isto e só comi aquilo e não sei o quê. E depois, a realidade é que depois as pessoas não têm o progresso que querem ter. E muitas vezes é mesmo por causa do fim de semana. Erro número 3. A alimentação noturno está a sabotar-te. Esta é clássica para profissionais de saúde. Portanto, muitas vezes comes pouco durante o turno, a fome acumula-se e depois, quando chegas a casa, comes tudo. E isto é um padrão muito comum em profissionais de saúde e é, novamente, mais um potencial erro daquilo que pode estar a acontecer. E por isso aqui a solução é simples. É comer mais durante o dia para que quando chegas à noite, final da tarde, noite, não tenhas uma fome tão grande que te apeteça devorar tudo. Outra, aqui também dentro desta alimentação de turno, também muito comum, é petiscas, vais petiscando ao longo do dia sem fazer grandes refeições completas. E depois a saciedade que vem daí é muito pouca. Ou então também, que acontece muito dentro do turno, ir comer ao bar ou ir comer ao refeitório e ser coisas às vezes, se for uma refeição e tudo, ok, dá para fazer as coisas resultar. Mas muitas vezes no bar e comer uma Sands ou comer uma coisa assim, é o tipo de coisas que acaba por ser muito calórico e não dá ou não traz a saciedade que nós esperamos de uma refeição principal. E isso faz com que, no final do dia, acabes por não conseguir tomar as melhores decisões. No turno da noite, obviamente também acontece muito destas coisinhas, um bocadinho por o cansaço do dia, porque obviamente não vais dormir o dia inteiro, pelo menos isso não acontece com a maior parte das pessoas com quem eu já trabalhei. A malta dorme um bocadinho, ou pode dormir um bocadinho mais, ou pode fazer uma sesta, mas quando vai fazer uma noite e o cansaço do dia acaba por se refletir um bocadinho aí. É importante que tu vás preparada para a noite, que evites as vending machines que
potencialmente estão no hospital. Às vezes eu sei que acontece a coisa tipo, a malta vai fazer turnos juntas e depois combinam, olha, bora, tu traz isto, tu traz aquilo e não sei o quê, e fazem ali um bocado uma ceia que normalmente não é a coisa menos calórica, digamos assim, e portanto pelo menos têm consciência disto. Não quer dizer, novamente, que não aconteça uma vez ou outra. Está tudo bem se isso acontecer, tipo, aproveitem se assim for, mas tentem não fazer disto uma rotina permanente. Depois, erro número 4. Estás a usar o cardio como ferramenta principal de perda de peso. Pois é, eu estou a falar exatamente para ti que te metes a correr ou metes na passadeira ou numa máquina qualquer do ginásio de cardio e que fazes na esperança de aquilo vir a dar alguma perda de peso, mas depois, na prática, no final, espremes e não sai quase nada. Cardio, e eu já fiz vários episódios sobre o cardio, portanto, cardio para a saúde, 100%, façam-no, não evitem fazer cardio, está bem? É ótimo para isto. Agora, não tenham a expectativa que ele vá gerar perda de massa gorda, porque não é uma forma extremamente eficaz de o fazer. Portanto, cardio para a saúde, sim. Déficit calórico é aquilo que emagrece, portanto, olha um bocadinho mais para a alimentação. Cardio pode, às vezes, acontecer, e eu já também abordei este tema de gerar um bocadinho mais fome e, portanto, aquelas calorias que às vezes o relógio diz que tu gastas, depois na prática não são bem assim. Primeiro porque o corpo compensa, tipo, entra quase em modo de poupança, porque como gastaste um bocadinho mais, ele tipo entra no modo de poupança para evitar gastar tanto como gastaria nas horas seguintes, portanto isto é um mecanismo, e depois o outro mecanismo é que te dá um bocadinho mais fome do que tu normalmente terias e se calhar acabas por ingerir um bocadinho mais calorias nesse momento. Porque, novamente, como estratégia principal para perda de peso, não é muito eficaz. E para a questão aqui de tonificação e tudo mais, treino de força deve ser o prioritário e depois o cardio como um complemento a isso e, obviamente, para a tua saúde. E por fim, chegamos ao erro número 5. Queres resultados demasiado rápido e desistes cedo demais. Esta é uma coisa que eu encontro com uma frequência que eu acho que não deveria de encontrar, que é as pessoas terem expectativas extremamente desajustadas desde o início. As pessoas querem muitas vezes perder mais rápido do que aquilo que é fisiologicamente possível para elas. E porquê? Porque, sei lá, a Graciete lá do trabalho fez uma dieta e perdeu. E tu achas que também devias perder o mesmo que a Graciete. Mas repara, tu não és a Graciete, não tens o mesmo contexto da Graciete, não tens o mesmo, possivelmente, peso que a Graciete, portanto, deixa a Graciete viver a vida dela, deixa a Graciete ser absolutamente feliz e tu tens que olhar para ti própria e focar no teu processo. Não te compares com a Graciete. E eu não sei de todos os nomes porque é que me lembrei de Graciete. Desculpem a todas as Gracietes e desculpa, Graciete, se estiveres a ouvir isto, nada contra ti e contra a tua eventual perda de peso. E portanto, tirando aqui um bocadinho as brincadeiras, uma coisa que eu costumo dizer é as pessoas tentam e depois as coisas começam a ficar um bocadinho mais difíceis ou não veem os resultados que querem ver e começam a autossabotar-se aqui neste processo. E depois um errozinho, um eventual erro, acaba por gerar toda uma consequência de coisas e que na realidade não faz muito sentido. Se tu eventualmente furares um pneu do carro, tu não vais furar os outros 3 pneus só porque furaste aquele. Aqui neste processo é a mesma coisa. Não é por uma coisa não estar a correr tão bem ou por teres um dia ou uma semana um bocadinho pior que de repente vais desistir de todo o processo. E por isso tens que ajustar um bocadinho as tuas expectativas. Não esperes que as coisas sejam muito rápidas, porque a tendência é que não sejam, por um conjunto de razões. Aprende um bocadinho a desfrutar do processo, aprende a tornar o processo um bocadinho mais sustentável, porque há pessoas que fazem coisas tão agressivas que obviamente que vão desmotivar e se pensarem, ok, agora como é que eu vou aguentar isto 3 meses? É impossível. É porque se calhar estás a fazer uma coisa que é muito agressiva e que não vais conseguir manter durante um período mais alargado. Portanto, oferece também essa possibilidade de, eventualmente, se quiseres uma coisa mais agressiva, mas depois
se fazeres uma coisa que é menos agressiva ou teres fases. Eu faço isto muito com as minhas clientes, de perceber, ok, o que é que acontece, o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Se elas sentirem que conseguem cumprir as coisas todas certinhas e tudo mais, nós podemos ir e vamos com tudo essas 2 semanas. Depois pode haver 2 semanas que por acaso são aquela fase de pré-menstruação, que é sempre mais difícil e que nós sabemos que não conseguimos controlar com calorias tão baixas, temos que subir um bocadinho. Portanto, permite-te fazer esta gestão e não olhes para os teus resultados como um deadline. Olha para as coisas que vão alterando ao longo do caminho. Celebra quando aquela calça que estava um bocadinho apertada e tu não conseguias apertar o botão, que agora já consegues. Celebra quando consegues fazer um agachamento com um bocadinho mais carga do que conseguias fazer anteriormente, ou consegues subir 2 lances de escada sem ficares a arfar. Celebra estas pequenas vitórias e vai desfrutando do processo, dentro daquilo que é possível, obviamente, mas desfrutando do processo ao longo do caminho. E nunca, mas nunca te compares a absolutamente ninguém. Aliás, até diria, nunca te compares também contigo mesma, porque há muitas pessoas que chegam e eu quando tinha 20 anos eu fiz uma dieta e consegui perder não sei quantos, não sei o que mais. Pois, mas tu agora não tens 20 anos, não tens a mesma vida, tens filhos, tens um contexto totalmente diferente e, portanto, não te compares com essa versão que simplesmente já não existe. Faz o melhor que tu consegues com o teu contexto atual. Porque se tu achas que estás atrasado eventualmente para o verão, não é tarde. Tu ainda consegues fazer alterações no teu corpo. Não vais, obviamente, transformar o teu corpo completamente do dia para a noite, mas claramente que podes fazer uma diferença real se começares hoje e não parares e não desistires no processo. Portanto, o plano é simples: déficit calórico, a proteína, a fibra, treino, passos diários e consistência como base disto tudo. Os erros vão acontecer, vão sempre acontecer. Aliás, eu não gosto de lhes chamar erros, porque é simplesmente a vida a acontecer, mas pelo menos agora já conheces aquilo que é mais comum e já consegues atuar um bocadinho melhor, ou pelo menos de forma mais informada, sobre aquilo que costuma acontecer e, portanto, tens pelo menos mais estes dados a teu favor. Por isso, começa, ajusta quando for necessário ajustar. E, por favor, se isto for um objetivo teu, não desistas ao fim de 1 ou 2 semanas. Simplesmente ajusta e tenta com uma nova abordagem. Aquilo que eu costumo dizer é a única forma de tu lixares isto tudo, e lixares com F isto tudo, é se desistires. Mas se tu continuares a tentar, levantar-te um dia e bora focar na próxima refeição, bora focar no próximo dia, nesta próxima semana, as coisas vão sempre acontecendo. E esta é a melhor mentalidade e a melhor abordagem para este processo. O melhor momento para começar foi ontem e o segundo melhor é agora. Maltinha, não se esqueçam das 5 estrelinhas, de me seguir se ainda não seguem. Sigam-me também no Instagram para poderem participar aqui nesta dinâmica toda dos podcasts e dos temas que vamos abordando. Espero que tenham gostado. Isto é um trabalhão desgraçado, principalmente pelos vistos, a montar as luzes e as câmaras e essas coisas. Câmaras, que é um telemóvel na realidade, parece que tenho aqui um equipamento. Mas pronto, a melhor forma que têm de me ajudar é mesmo fazer estas coisas, interagir, partilhar coisas que eu partilho no Instagram, partilhem para outras pessoas verem, partilhar episódios ou partilhar trechos do episódio nas vossas stories, partilharem com outras pessoas. Isto é sem dúvida a forma que mais me ajuda e, obviamente, se me derem feedback, se me mandarem uma mensagem, gosto sempre de ouvir a vossa opinião e estou sempre aberto a abordar alguns temas ou a mudar alguma coisa, se achar que isso tudo faz sentido. Por isso, agradeço imenso o apoio que vocês têm dado. Tem dado pelo menos para eu não ter desistido. Portanto, acho que isso já é sensacional. Já vamos no episódio, já me perdi 15, 16. Por isso, eu tinha o objetivo nos 20 episódios. Por isso, nos 20 episódios vamos pelo menos fazer e depois vamos equacionar as nossas opções e ver se faz sentido continuar ou não. Um beijinho a todas. Lá estou eu com o beijinho, mas isto faz algum sentido. Mas pronto, um beijinho a todas, um abracinho também e vemo-nos no próximo episódio.